então do dia 26 de abril, nós vamos fazer a nossa meditação baseada em Isaías capítulo 12, ainda com a igreja em casa. Se Deus permitir, a partir do primeiro domingo de maio já estaremos aqui, embora com um número reduzido, mas estaremos já no nosso templo adorando o Senhor coletivamente. E antes de lermos Isaías capítulo 12, vamos cantar o canto espiritual que todos conhecem, os que confiam no Senhor. Vamos cantar ao Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. De Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Após o cântico, vamos orar ao Senhor e depois lermos Isaías 12. Pai Celeste, nós agradecemos mais uma vez por termos sido preservados até agora, sustentados por Ti. E, ó Deus, a nossa confiança e esperança continua em Ti. Por isso, ó Deus, nos abençoe como indivíduo e como família bendita do Senhor e tenha misericórdia da nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Isaías capítulo 12, que diz assim: Orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas.
Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila o habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Podemos ler também desta forma esse verso de número 5. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila o habitante do mundo, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. A ciência tem afirmado que o nosso universo foi criado há 13 bilhões e 800 milhões de anos. Se a ciência está certa ou não, não posso questionar, mas o fato é que ele chega a essa conclusão, de que esse universo foi formado, criado há 13,8 bilhões de anos. Então, se pensarmos assim, é uma coisa extremamente grande. Mas o fato é que quando você olha para o verso 1 de Gênesis, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre ela. Nós cristãos cremos que Deus criou a terra e criou o universo. Em João no capítulo 1, a Bíblia diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e tudo do que foi feito por Cristo que fora feito. Quando você vai para Hebreus capítulo 1, também a Bíblia diz que, havendo Deus falado de muitas maneiras aos nossos pais no passado, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pela sua palavra fez e sustenta o universo pela força do seu poder. Então, se esse universo tem 13 bilhões de anos ou mais que fora criado, o fato é que Deus, a Bíblia diz que Deus criou e Deus sustenta o universo. Então Deus te criou, Deus me criou, Deus nos criou. Isaías capítulo 12 é uma promessa de Deus para Israel, que seria levada cativa para a Babilônia, ficaria lá 70 anos, na esperança de um dia voltar. Se você ler o Salmo 137, diz que eles não cantaram, eles não quiseram cantar na Babilônia, mas tinham que manter a esperança, porque um dia toda aquela calamidade ia passar e eles voltariam para a sua cidade de Jerusalém, e aí eles cantariam ao Senhor. Também estamos vivendo no meio da pandemia, no meio de uma calamidade, mas precisamos manter a esperança, porque isso vai passar. E aí você poderá continuar cantando, a igreja continuará se reunindo, essa história vai passar. E aí a Bíblia diz assim para Israel, para manter a esperança, porque um dia, 70 anos depois, eu espero que essa situação não se demore tanto para nós aqui no Brasil, se passe por essa situação o mais rápido possível, mas Deus diz para Israel: orarás naquele dia, no dia da volta, no dia do retorno, que aconteceu com Zorobabel, com Esdras, com Neemias. Eles voltam para Jerusalém, e aí Deus está dizendo, antes dos 70 anos, antes deles irem cativos, Deus está dizendo: mas um dia vocês voltarão e vão dizer: graças te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, e tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas.
Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubilo, habitantes da terra, porque grande é o Senhor no meio de vós. Esse Isaías 12, ele se torna de uma forma muito clara quando você lê o Salmo 126. O Salmo 126, quando o salmista disse que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Ele disse que volta a alegria. Ele disse: muitos verão essas coisas, confiarão no Senhor. Ele disse que eles reconhecem que grandes coisas o Senhor fez por eles. Eles voltam como resgatados da terra da Babilônia e eles cantam ao Senhor e chegam a dizer: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará colhendo seus feixes. Então ainda há esperança para o Brasil, ainda há esperança para o mundo, mas é preciso confiar que há esperança, porque Deus diz que só Ele nos consola. Ele diz que graças te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim. Ele diz que a tua ira se retirou e tu me consola. E o povo sai com alegria, cantando ao Senhor: grande é o Santo de Israel no meio do mundo, no meio do universo. Ele diz que grandes coisas tem feito o Senhor. Então é preciso que, em meio a esta pandemia ou calamidade, se pense no que Deus já tem feito por nós. Deus tem nos criado, tem nos sustentado, Deus tem nos mantido, Deus se manifesta através da criação e da preservação, se manifesta em sua palavra. Nos reunimos para adorar e cultuar ao Senhor, esse Deus criador e sustentador do universo. Então, nesta situação, mantenha a esperança, porque um dia a calamidade passará e a alegria voltará a ocupar o seu coração, o centro do seu existir, o centro da sua convivência. Por isso ele diz: cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Em meio a esta situação, não podemos esquecer que Deus continua no comando. A Bíblia diz que Deus tem as nações na palma das suas mãos. A Bíblia diz que o teu nome está escrito nas mãos de Deus. A Bíblia diz que todo o universo e toda a vida pertence a Ele. Então é Deus quem nos sustenta. Seja qual for a situação, mantenha a esperança. Eu não sei como você tem enfrentado essa pandemia, essa dificuldade, o terror que o meio de comunicação tem passado. Tem hora que é uma desesperança e alguns tentam até, se você não tiver cuidado, você desiste, você não tem mais esperança. No entanto, o que a Bíblia está dizendo é que orarás naquele dia. Que dia? O dia que a pandemia passar, o dia que a calamidade passar, o dia que essa história que nós estamos vivendo estiver no passado. Dali para frente, você diz: puxa, passei pela calamidade, passei pela luta, passei pela pandemia e agora eu posso cantar ao Senhor dizendo: eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele diz: voltará a tirar água da cisterna, voltará a cantar ao Senhor. Ele disse: dai graça ao Senhor e invocai o seu nome, porque grande é o seu poder, e tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Deus tem agido em nossa história. Deus continua agindo no instante presente. Eu creio que as autoridades têm muitas se voltadas para Deus. Como disse o grande líder do Egito na época das 10 pragas, chega um momento em que os magos dizem: isso tem dedo de Deus. E de alguma forma nós estamos vendo uma boa parte de brasileiros e de pessoas pelo mundo orando
ou se voltando para o Criador. Não é hora de perguntar por que esta situação, mas é hora de perguntar para quê. Nós estamos tendo, se você olhar os jornais, as calamidades maiores do que essa, que tem acontecido em nosso mundo. Por exemplo, só para ter uma ideia, dizem que as agressões domésticas aumentaram. Se a nossa casa deve ser um local de segurança, de aconchego, de amor, de carinho, de afeição, você passa mal na rua e logo quer chegar em casa. No entanto, as autoridades têm dito que essas agressões, elas aumentaram. Por que isso? Onde está o homem que confia, que espera em Deus? A família que espera e confia em Deus tem dado mais briga, mais confusão. Porque se esqueceram do Senhor? Há uma calamidade maior do que esta pandemia que estamos enfrentando, é a calamidade do se esquecer de Deus, do não confiar em Deus, do não esperar em Deus. Que possamos voltar o nosso coração e o nosso pensamento para Deus, que a nossa pátria se volte para Deus, que nossas crianças, adolescentes e jovens, que as famílias se voltem para Deus, encontrem espaço na sua agenda doméstica para buscar o Senhor, porque a Bíblia diz: invocai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Ele disse: eu espero pelo Senhor, eu confio no Senhor. E agora ele diz: ainda há esperança para nós como indivíduo, para a família e para a nossa nação. Nós vamos encerrar esta meditação cantando um hino do nosso Inário Novo Cântico 379, que é Petição pela Pátria. Vamos cantar ao Senhor. Ele é uma oração em forma de canto, uma petição pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, nesse momento de tanta dificuldade e calamidade, mas que a esperança seja patente em cada coração e que os dirigentes também se voltem para esse Deus que criou e continua sustentando o universo, e que esse Deus continue nos preservando e nos sustentando. Hino 379. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te conceda seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longevar temor servil, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil.
Pai Celeste, pedimos pela nossa nação, pelas autoridades, ó Deus, que estamos vendo que mais uma vez as próprias autoridades têm entrado em crise, têm entrado, ó Deus, em confronto, mas que tenham o ideal, ó Deus, de se voltar para a nossa nação, para os interesses realmente válidos do nosso povo, para responder, ó Deus, a expectativa do nosso povo. A Bíblia diz que é bom, que é agradável, que se faça oração pelas autoridades constituídas, para que tenhamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Ó Deus, pedimos pelas nossas autoridades mais uma vez, pela nossa família e pela nossa vida, que mantenhamos a esperança no Deus que tudo criou, que tudo preservou, que nos sustenta nesse momento. E assim, ó Deus, que a tua graça excelsa, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com a nossa nação, com a nossa família e conosco, hoje e sempre. Amém.